Águas que nascem na Serra da Bocaina, em Areias, e atravessam todo o Vale do Paraíba, totalizando 34 municípios paulistas, incluindo nossa cidade de Jacareí. São águas que contam histórias coloniais da época da Estrada Real, conhecida como Caminho do Ouro. Essas águas também alimentam o imaginário dos jacarienses, com lendas locais como o da Cobra Grande, e também é responsável por crenças nacionais como da Nossa Senhora Aparecida. Hoje o TV Câmara Entrevista é sobre o Dia do Rio Paraíba do Sul. As margens do Rio Paraíba já foram habitadas por diferentes povoados, começando pelos originários, os indígenas. Foi a partir do Brasil colônia que os portugueses começaram a utilizar o percurso do rio para explorar o local por meio da escravidão. Hoje o Rio Paraíba do Sul é responsável pela formação de muitas cidades como Jacareí, que inclusive possui o nome em Tupi-Guarani, que revela uma característica antiga do nosso rio, os jacarés. Estamos aqui hoje com a museóloga Patrícia Cruz, que vai contar essa e muitas outras histórias sobre o rio. Patrícia, é lenda ou existe mesmo registros falando que o nome da nossa cidade vem dessa origem, né, dos jacarés que viviam às margens do Rio Paraíba? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nayara. Então, é verdade que o nome tem origem tupi. Agora, que tem essa relação com a quantidade de jacarés, aí a gente não tem nenhuma documentação que comprove isso. Entretanto, no alfabeto, né, digamos assim, no dicionário das línguas indígenas, você encontra terminologias muito semelhantes a Careí, Reí, né, que significam rio, que significam águas violentas, águas turvas, né, porque o Rio Paraíba ele é a junção do rio, ele se forma, né, com a confluência do Rio Paraitinga e com o Rio Paraibuna, e se tornam águas turvas. Então tem essa relação aí com essa terminologia, né. Agora, com relação aos jacarés, aí a gente não tem documentação que comprove. É uma lenda mesmo que fica no nosso imaginário, né? Podemos dizer que sim. E o dia do Rio Paraíba do Sul, né, é lei. A gente tem uma arte até para poder ilustrar para quem está em casa. É lei estadual, né, o dia do Rio Paraíba do Sul, que é o dia 22 de setembro. E também tem uma lei nacional comemorando aí, né, foi instituído pelo Congresso Nacional, o dia da nascente do Rio Paraíba do Sul, que daí é no dia seguinte, no dia 23 de setembro. Eu queria falar com você, Patrícia, a importância, né, de ter essas leis e a importância da comemoração, né? Por que ter um dia do rio? Por que ter um dia de comemoração também para a nascente desse rio? Acho que são duas datas muito importantes, né? Porque é uma forma de você reconhecer o valor social, histórico, econômico que esse rio tem para os municípios, né? Que estão aí às suas margens ou que esse rio corta de alguma forma essas cidades. Então tem uma importância muito grande essas datas, né? E comemorar a nascente de um rio também é uma forma de preservação. Então você tem toda uma relação com as leis ambientais, né? De preservação do meio ambiente, enfim. Então é justamente essa forma de proteção, né? Por um longo tempo nós viramos as costas para o rio, né? E vem uma lei que fala é o momento de olhar para a nascente, é o momento de olhar para o rio. É uma forma de você, então, garantir alguma preservação para esses locais, né? É necessário ter essas políticas públicas e a comemoração é uma delas também, né? Exatamente. A joia. E aí, no caso, Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e aqui Jacareí, né? Essas cidades, elas surgiram por conta do rio. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que essas cidades foram crescendo em torno desse nosso bem natural. Então, em 1645, Jacques Félix, né, recebe as terras de onde hoje é Taubaté, que foi a primeira cidade ali a ser fundada, né, a primeira vila. E nos anos seguintes vem então surgindo essas outras cidades, Jacareí, Lorena, Guará, Pinda, e são as margens do rio, né? O rio ele tem essa importância porque assim, antes, né, então vamos voltar um pouquinho antes aí dos 1640, porque quando os portugueses chegam a essa região, era uma região de mata, né? Os indígenas que aqui estavam então, conhecem esse espaço e os melhores caminhos, né, então, para você explorar são as margens dos rios, né, para você encontrar água, você encontra peixe, então você consegue se alimentar. Então, o rio, ele se torna, então, esse caminho, né, ele vai lá, aos caminhos, né, mais tarde, posteriormente, nós vamos ver aí o caminho do ouro, que vai, então, margeando
o rio, porque é o mais fácil geograficamente falando. Então, o crescimento das cidades, né, e o surgimento das cidades na beira do rio se dá por isso. Então, porque ali as pessoas vão ficando, né, fica próximo ao rio e ali já forma uma vila, daí depois isso, né, Jacareí, por exemplo, em 1849 vira cidade. Então, os crescimentos urbanos vão se dando às margens dos rios de um modo geral, né? A gente vê isso em outros locais também, mas justamente aqui no Rio Paraíba a gente vê o rio cortando cidades, que é o exemplo de Jacareí. Ele corta o meio da cidade, porque a cidade ela cresce a partir do rio. Interessantíssimo. E aí, comentando sobre esses fatos históricos, né, igual você comentou agora a questão da vinda dos portugueses para cá, eu queria que você falasse, né, sobre a Estrada Real. A gente tem até uma arte com um mapa para quem está em casa acompanhar, para poder ilustrar enquanto a gente conversa. Eu queria que você falasse sobre a questão da Estrada Real e da descoberta do ouro, né? E também da vinda, e aí passando, né, pela vinda da mão de obra escrava, né, para o cultivo do café em seguida, e depois também sobre a industrialização, né? Que daí veio a ferrovia, veio algumas novas fábricas aqui na cidade. E aí eu queria que você falasse sobre esses 3 fatos e como que eles afetaram a utilização desse rio. Então, a gente falou, né, 1645 funda-se a primeira cidade aqui no Vale. Primeira cidade, desculpa, gente, primeira vila, né? Pouco depois, em 1693, é descoberto o ouro em Minas. E a nossa região aqui, ela está muito, estrategicamente falando, muito fácil para o escoamento do ouro, né, para chegar no porto. Então, se a gente pega as estradas, né, do ouro, por exemplo, elas vão ladeando o rio. Porque, como eu falei, geograficamente falando, é mais fácil. O caminho do rio ele é um caminho mais fácil. Então, e também as partes navegáveis do Rio Paraíba eram utilizadas para o escoamento desse ouro. Então, aquela região que é de Caçapava a Cachoeira Paulista é uma região navegável e muito utilizada. Utilizada também, tanto quando para queda, né, quando para transporte do ouro, mas quando ocorre a queda, né, do ouro, então inicia-se o açúcar e também o café, e principalmente o café aqui na nossa região. Esse trecho navegável do rio ele é muito utilizado, né? O transporte por barcas, enfim. E uma curiosidade é que a primeira barca a fazer esse transporte se chamava Pindamonhangaba, e ela foi de Caçapava a Pinda, né? Então, era muito utilizado o rio, né? Então, tanto as suas margens, então, que eram feitas estradas, né? Quanto o próprio rio em si, em seus trechos navegáveis. E quando começa a ocorrer a industrialização, né? E também começa a queda do café, constrói-se a estrada de ferro. A estrada de ferro, então, para o escoamento e o transporte do café, né? E vai chegando as indústrias e também vão utilizando mais a ferrovia. E aí, aquela ideia, inclusive, de transformar outros trechos do rio em navegável, nós temos projetos ainda, né, do século XIX, que falam de transformar outros trechos do rio em navegável, tanto para o transporte quanto para o turismo, então com aquela ideia de, né, levar pessoas e mercadorias. Só que isso é abortado por conta da ferrovia. E aí começa um processo de urbanização que faz com que a sociedade de fato vire as costas, né? Porque aumenta a industrialização, para-se de utilizar a estrada de ferro, chega a Via Dutra. Então a cidade se volta, né, para a rodovia. Que já estava caminhando mais para a ferrovia, volta-se completamente para a ferrovia. Então aí tem esse outro, o rio ele deixa de ter essa importância econômica tão grande, né, para a sociedade. E aí também, né, nessa urbanização, a gente começa a ver processos de saneamento básico, o próprio rio, que ele tinha áreas muito alagadiças, né, ele tinha grandes cheias, o Rio Paraíba, com a construção das barragens, isso... o rio ele se torna mais controlável, então essa relação passa a se modificar, né? E aí toda a paisagem do rio vai mudando também por conta de todos esses fatores históricos, né, Patrícia? Justamente. A própria questão da instalação das indústrias aqui, ela se dá pelo fácil acesso à água, por terras planas, e também pelo lugar estratégico, né? Nós estamos entre Rio e São Paulo, que são as maiores cidades do Brasil, economicamente falando. Então, assim, é um lugar muito estratégico, muito bom, né? Muito profícuo.
para a instalação de indústrias. E principalmente o acesso à água, né? Porque é importante você ter essa facilidade, né? Esse acesso para uma empresa. Então, o que acontece com o rio é essa alteração dessa relação que a sociedade para de ter com ele, né? Então, a sociedade já não utiliza ele para suas grandes conquistas, né? Digamos assim, de explorações, exatamente. Mas agora mais para o saneamento, para as empresas, é mais esse outro tipo de exploração. E é interessante que você fala que o rio ele tinha esse potencial estratégico, né, nas épocas de explorações, mas e aí quando, né, a sociedade se voltou para as estradas, para as rodovias, acabou dando as costas para o rio, e aí se perdeu também todo esse potencial, tanto econômico, quanto cultural, quanto turístico também, né? O rio não é mais utilizado para nenhum desses três fatores, né? Exatamente. Esses trechos, por exemplo, que eram navegáveis, ainda são, só que não são utilizados para tal, né? Então, são potenciais que estão aí, né, do rio, mas não são explorados. E lembrando que o rio, ele corta 3 estados. A gente abriu o programa falando da nossa região, porque estamos no Vale do Paraíba, mas, né, corta Rio de Janeiro, Minas Gerais, então tem um potencial mesmo turístico, né, Patrícia? Exatamente. O rio, ele tem, a gente brinca que o Paraíba ele é um rio muito teimoso, né, porque ele nasce lá em Areias, na Serra da Bocaina, vem percorrendo, faz voltas, voltas e voltas, para encontrar o mar, né, ter sua foz lá no rio. E faz voltas imensas mesmo, né? Ele é um rio muito teimoso, ele teme em chegar até o mar, né? Então, e ele tem, e seus afluentes também, né, são muito importantes. A gente tem aqui, por exemplo, o Rio Comprido, que era, né, um rio que era da cheia do Rio Paraíba, e ele tinha uma importância muito grande para os índios tupinambás também, que navegavam esse Rio Comprido. Então, provavelmente também, talvez navegassem o Rio Paraíba, né? Então ele tem uma importância histórica muito grande, isso é muito, muito importante para a gente até, né, olhar de volta para esse rio. Com certeza, vamos olhar para o nosso rio, para o nosso bem aqui natural da nossa cidade, né? E Patrícia, conta pra gente sobre essas lendas, né? Eu comentei aqui no começo que o rio, ele também mexe com esse imaginário daqui dos jacarienses, né? Tem a lenda aí da cobra grande e tem também as crenças, né, da Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada por 3 pescadores, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas histórias. Então, a gente falou de importância econômica, importância histórica, e o Rio Paraíba ele muda a história religiosa do Brasil, né? Porque foi no Rio Paraíba que foi encontrada Nossa Senhora Aparecida. E uma coisa importante é que quando os pescadores eles vão, né, para o rio pescar os peixes e não encontram, eles estavam fazendo isso para o Conde de Assumar, que foi, né, estava em passagem a Guaratinguetá, caminho das Minas Gerais para cobrar, né, aí os impostos, e ele então não encontra peixes, enfim, e encontra-se a santa. E a lenda diz que essa santa que foi encontrada lá em Guaratinguetá teria sido jogada no rio aqui em Jacareí para acalmar a cobra grande, né? E é muito interessante que a lenda da cobra grande, você encontra ela em outras cidades que tem rio também. Lá no Amazonas seria um homem que se transforma em cobra grande. Porque a gente sabe que as lendas elas vão passando de cidade para cidade, né? E se adaptando. E aqui em Jacareí seria essa lenda, que como o rio ele tinha muitas cheias, então um rio bravo, né? Existia ali então uma cobra grande. E em um dado momento a população, né, se reúne para acalmar a santa, então para acalmar a cobra, então oferece a santa, que um pouco tempo depois, em 1717, é encontrada lá em Guaratinguetá. Essa é a lenda. Essa é a lenda, né? Exatamente. E aí no caso, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, se a gente pudesse, a gente ficava falando muitas histórias, né, falando muito sobre o nosso rio. A Patrícia, que está retornando aqui ao TV Câmara Entrevista, ela já esteve aqui com a gente para falar sobre a história da nossa cidade. E aí eu queria que, para fechar, você deixasse um recado também para a gente, né? E falasse e respondesse para quem tá em casa o que o rio significa hoje para Jacareí. O Rio Paraíba ele tem uma importância muito grande ainda para Jacareí. É a água que bebemos, né? Então acho que a gente precisa valorizar mais, olhar para o rio. Eu acho que isso é fundamental. Ele é um patrimônio
natural, muito importante. A gente tem que olhar a riqueza que é ter um rio cortando a nossa cidade, porque tem outras cidades, outros lugares no mundo que estão no meio do deserto, né? E a gente tem que valorizar ter essa possibilidade aqui. E ter um rio cortando a cidade influencia nas nossas condições climáticas, na qualidade do nosso ar, e é importantíssimo que tenhamos cuidado com esse bem natural. É isso. Patrícia, muito obrigada por ter aceitado novamente nosso convite para vir aqui falar no TV Câmara Entrevista. Até uma próxima. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar sempre aqui e muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre o nosso rio Paraíba. Daqui a pouco, não saia daí.